Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Você vê, há duas maneiras de ser imergido. Há a maneira da piscina, onde você entra na água, debaixo da água, depois sobe da água, é o batismo na água. Mas depois há a maneira da cascata de Niágara. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi a cascata de Niágara, eu disse para mim próprio, um segundo estando debaixo daquela cascata e eu fico encharcado. Isso é o batismo no Espírito Santo. Todo lugar onde descreve ou indica de uma maneira ou de outra o Espírito Santo vindo, vem de cima. Então estamos falando de duas imersões. Imersão na água, e você tem de entrar nela, debaixo dela, depois sai dela. Imersão no Espírito Santo, você fica lá debaixo e elas vêm sobre você. Em outro caso, você está totalmente imerso, não parcialmente, não borrifado, mas totalmente imerso. E é muito interessante essa introdução para cada um dos evangelhos, especificadamente declarando Jesus Cristo como batizador no Espírito Santo. Eu creio de que muita pouca atenção é dada a isto, e eu quero ler essas quatro passagens dos evangelhos. Mateus 3:11. João Batista diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é o Messias, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E depois em Marcos 1:8, temos aí no verso 8 a introdução. João Batista falando, ele diz: e eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E depois em Lucas 3:16, a versão aí que é dada por Lucas diz: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 33. E eu aí vejo a introdução oficial de Jesus pelo seu predecessor, João Batista. E em todas essas introduções, e nos quatro evangelhos, específico essa declaração que Jesus batizará seu povo no Espírito Santo. E no Evangelho de João, a introdução é um pouco mais extensa. Vamos iniciar no verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este diz depois, lá no 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifiquei de que este é o Filho de Deus. Então João diz aí três coisas: esse é o Cordeiro, esse é o Filho de Deus e este é o que batiza no Espírito Santo. Estamos tão maravilhados com essa declaração de Jesus como o Cordeiro, mas é apenas um no Evangelho, onde em todos os quatro Evangelhos, especificadamente se declara que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Em outras palavras, é uma das mais importantes coisas que podemos saber acerca dele. É maravilhoso sabê-lo, conhecê-lo como Salvador, como Cordeiro, mas não é o final. É muito, muito importante conhecê-lo individualmente e pessoalmente como o que batiza no Espírito Santo. Agora vamos ver, depois do ministério terreno foi completo, depois da sua ressurreição, em Atos 1, 4
Desculpe, Atos 1, 4 e 5. Jesus repete sua promessa. É difícil não enfatizar essa promessa nos evangelhos. E em Atos 1, 4, 5 diz de Jesus: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus foi cuidadoso em repetir a promessa, qual João Batista o introduziu, que ele seria o batizador no Espírito Santo. Agora, quase todos os comentadores da Bíblia concordam de que o preenchimento da promessa de Jesus é gravada em Atos 2, 1 a 4, o dia de Pentecostes. E eu quero ler esse texto, o que é que a Bíblia diz, rapidamente considerar o que é implicado aqui. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, como o Espírito concedia. Então há 3 sucessões, mudanças desta experiência. Primeiro, era um batismo. O Espírito Santo veio de cima e os imergiu. Encheu o lugar onde estavam sentados. Depois imergiu de cima. Segundo, cada um deles foi individualmente cheio com o Espírito Santo. Não foi algo coletivo, mas uma experiência individual que cada um teve. E terceiro, houve uma abundância, um derramamento sobrenatural do enchimento. E isso está em linha com o princípio que eu li em Mateus 12, 34, no final de Mateus 12, a última parte do verso, Jesus diz aí: porque da abundância do coração fala a boca. Eu represento isto dizendo, quando o teu coração está cheio, ele passa para fora o que está no coração pela boca. E há muitas passagens no Novo Testamento que falam sobre pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Eu olhei cada passagem e, em todo caso, a próxima coisa que acontece é de que a pessoa fala. Profecia, falar em línguas, o que seja. Mas o princípio é universal. Onde há abundância do coração, a boca fala. Quando o coração está cheio para transbordar, então transborda pelo lugar que é a boca, no falar. E é isso que aconteceu no dia de Pentecoste. Quando estavam cheios, então começaram todos a falar em outras línguas, conforme o Espírito entregava, ou conforme o Espírito dava. É muito importante entender que isso é um caso onde Deus e o homem têm de cooperar. Deus enche, mas eles começaram a falar. O Espírito Santo não falou, eles falaram. O Espírito Santo lhes deu a língua. Eu encontrei pessoas nesses anos de meu pentecostalismo, pessoas que disseram: irmão Prince, eu quero que Deus faça tudo. Encontrei um homem que disse: tenho esperado 25 anos. E eu disse: você vai continuar a esperar o resto da vida, porque isso não é bíblico. Deus vai fazer a sua parte, você tem que fazer a tua parte. Você faz o falar, Deus vai dar a língua, mas Deus não vai falar no teu lugar. Todos começaram a falar no Espírito Santo de acordo com o que ele dava para falar. E deixe-me dizer isso. É verdade que eles esperavam pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes, mas depois não há nada dizendo de que eles continuaram esperando o Espírito Santo.
E eu quero dizer algo sobre o que Paulo descreve aí. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 22, ele estabelece alguma coisa aí. 2 Coríntios 2, vamos ler o verso 21. Aquele que nos põe em Cristo e nos ungiu é Deus. Aquele que nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como um depósito. Paulo fala aí duas coisas. O Espírito Santo é um selo e é um depósito. Em Efésios 1:14, ele usa uma linguagem parecida. Efésios 1:14, ele diz, no 13, em quem também vós, em Jesus, estáis, depois que ouvistes a palavra, fostes selados com o Espírito do Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, ao lado aí poderíamos dizer, é a garantia. O Espírito Santo, o batismo, que é visível, que é audível, não é meramente alguma coisa que acontece dentro, que você não pode mostrar a outros, mas outros podem ver e ouvir. Paulo diz, são duas coisas, é um selo e é uma garantia. Então, primeiro, é um selo. Você já pertence a Jesus, mas isto te identifica publicamente como pertence a Ele. É um selo público sobre você. Não sei se você lembra-se dos dias que quando você enviava uma carta registrada, você tinha de selar com cera quente. Lembra desses dias? Então você tinha de pôr a marca. É exatamente o que o Espírito Santo faz. É o selo, é a cera quente. Então, Jesus põe a sua marca e te põe à parte. E você é uma agora carta registrada, que é tratada de maneira diferente. É mais cuidadosamente cuidada. E se você está batizado no Espírito Santo, você tem atenção especial lá do Correio do Céu. A segunda palavra aí é garantia ou depósito. E acontece aí numa linguagem muito interessante, porque em hebraico, a palavra hebraica é arbon. Arabon. Em árabe é arbon. Em Swahili é arabuni. Em outras palavras, a mesma palavra vai ao redor aí. E eu falei um pouco de árabe quando vivi em Jerusalém, anos atrás, com a minha primeira esposa, e eu lembro-me deste cenário. Em 1947, tínhamos acabado de nos mudar numa nova casa em Jerusalém e precisávamos comprar pano para as cortinas e fomos na cidade velha e encontramos um homem que vendia cortinas e eu falei que precisávamos, não sei exatamente, mais ou menos 20 yardas de pano e o preço era tipo $5 e o preço total era tipo $100. E eu disse ao homem, escute, não tenho todo o dinheiro agora, mas vou te dar um quinto do dinheiro, ou seja, $20 como depósito. Sabe o que é que ele chamou isso? Arbon. E nós dissemos, agora, quando nós te dermos esse depósito, você tem que lembrar duas coisas. Pertence a nós, e segundo, você tem de pôr ao lado, porque não pode vender a outra pessoa, porque é para nós. Segundo, nosso depósito é uma garantia de que nós vamos voltar para pagar o resto do dinheiro e pegar a fazenda. E é isso que o batismo no Espírito Santo é. Jesus põe o depósito em nós e nos põe de lado, porque ninguém pode nos usar. E segundo, é a sua garantia. Eu estou voltando para vós. E quando voltar, eu vou fazer o resto do pagamento e sereis para sempre meu. É algo brilhante, uma fotografia viva do que o batismo no Espírito Santo é. Agora, o que é um selo? É uma pergunta que as pessoas podem disputar. Mas eu quero dizer o seguinte, de que, pelo que eu creio, o Novo Testamento indica um selo. E eu estou falando do falar em outras línguas de acordo com o Espírito Santo nos deixa falar. E eu estou em alerta, e provavelmente vocês sabem, em outros movimentos,
tipo os Rastafarians e outras culturas que parece que eles falam em línguas, e talvez alguém fique com medo. Como é que eu sei de que eu vou falar a coisa certa? Mas Jesus disse, se você é filho de Deus e pedir ao Pai pão ou um ovo, Ele não te dará uma cobra, certo? Em outras palavras, se você pedir a coisa certa, você tem uma garantia escrita de Deus que você vai receber a coisa certa. Não fique com medo. Se você não é filho de Deus, então essa promessa não é para você. Mas se você é filho de Deus, Jesus disse, pedirdes ao Pai pelo Espírito Santo, Ele te dará. É, então, um selo que é visível. Algo que é audível, algo público. O selo não pode ser algo secreto. Então, não tem nenhum propósito. O selo, em Atos 2, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Eu quero falar 4 coisas sobre isto. Primeiro, era o selo que os apóstolos tiveram em sua experiência. Jesus falou, espere em Jerusalém até que recebais a promessa do Pai. Então eles esperaram 10 dias. E o Espírito Santo veio e eles falaram em línguas que nunca, e depois não esperaram mais. Era o selo que eles receberam na sua experiência. Segundo, era um selo que eles aceitaram para os outros. Ou seja, é algo notável aí por alguns momentos. Terceiro, nunca pediram por outro selo. Deixe eu repetir isso, é muito importante. Eu encontrei pessoas nesses anos que disseram, irmão Prince, como é que eu sei de que eu fui batizado no Espírito Santo? Eu tive esta e aquela experiência, eu tenho orado e buscado o Senhor, mas como é que eu sei? Minha resposta é, você sabe porque você recebe o selo. Quando você começa a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhe deixa falar. Então você tem. Eu posso dizer, você tem Ele, não é uma coisa, é uma pessoa que você recebeu. Então, deixa eu dizer 3 coisas aqui. É o selo que os apóstolos receberam, é o selo que eles receberam ou aceitaram por outros, e nunca aceitaram ou pediram outro selo. E mais, no Novo Testamento, não nos oferece outro selo. Não há outra alternativa no Novo Testamento. Vamos ver aqui o que Jesus diz. Aquilo que está em Lucas 24, versos 52 a 53. Depois da ressurreição, quando está dando adeus, Lucas 24, 52, 53. E adoraram... Desculpe. É um pensamento diferente que eu quero trazer aqui, porque muitas pessoas disseram, eu fiquei tão alegre, eu fiquei cheio de alegria, eu estava adorando a Deus. Isso não é um selo. Não de acordo com o Novo Testamento. É maravilhoso ser cheio de alegria, é maravilhoso louvar a Deus, mas não é o selo do Novo Testamento. E eu vou te dizer como é que eu sei, porque depois da ressurreição, Jesus diz aí no final do Evangelho de Lucas, e foi elevado ao céu, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, tinham grande alegria e continuando louvando a Deus e bendizendo, mas não tinham recebido o selo. E só receberam no dia do Pentecoste. E Jesus disse, esperai até lá. Nunca esperaram depois do Espírito Santo, que falaram em línguas estranhas, foi o final da espera. Agora eu quero dizer uma coisa em particular no livro de Atos que demonstra isto muito vividamente. E eu gostaria de ir lá, em Atos capítulo 10, lá no final do capítulo. Você sabe a história? Pedro sendo dirigido sobrenaturalmente à casa de Cornélio. Ele não queria ir lá porque não era certo como judeu ir numa casa de um gentio
viu, e muito menos comer com eles, mas nesta pressão de Deus, ele levou outros 6 judeus crentes com ele para ter testemunhas. E enquanto Pedro estava falando com eles, falando de Jesus, em Atos 10, 44 diz que, ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E é interessante que isso não durou a mensagem toda. O verso prévio diz de que esses dão testemunho dos profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E essas pessoas com a mente simples na casa de Cornélio creram e receberam o perdão do pecado. E uma vez que receberam o perdão do pecado, o Espírito Santo estava preparado para vir ali, viu? E significa de que enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra. E os da circuncisão que creram, os judeus, estavam pasmos e vieram a Pedro, porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios. Lembre, vieram ali sem crer de que o Evangelho era para outros. Eles não criam de que o Evangelho era para os gentios. Mas quando viram em falar língua estranha, eles disseram, é isso, não podemos discutir. Porque creram, porque ouviram falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. Não viram outra evidência e não pediram outra evidência. Agora, muitas pessoas hoje querem... deveriam esperar 6 semanas para ver se há fruto, mas não. Não estamos falando de fruto, estamos falando de um dom. 2 coisas diferentes, 2 coisas importantes, mas um dom é recebido numa transação simples. O fruto vem num processo de crescimento. Alguns de vocês celebraram Natal e, sem dúvida, alguns de vocês tiveram uma árvore de Natal na sua casa, certo? E lá no dia do Natal, ou debaixo da árvore de Natal, você pôs os presentes. E as pessoas para quem eram aquelas prendas, pegaram as prendas e receberam, não é assim? O presente é recebido numa transação simples. O fruto, na outra lado, cresce numa árvore, não cresce na árvore de Natal. E leva tempo, é um processo. Agora entenda, por favor, fruto é importantíssimo, mas não confunda o fruto com o dom. O que estamos falando é o dom do Espírito Santo. É algo que é recebido numa transação simples. Assim, Pedro respondeu às pessoas sobre a casa de Cornélio. Pode alguém proibir água para que esses não sejam batizados, que acabaram de receber o batismo do Espírito Santo como nós? Em outras palavras, ele não fez diferença entre essas pessoas e as pessoas do dia de Pentecostes. E depois escreve aos judeus que estavam criticando e reclamando de que não deveriam ter falado com os gentios. E em Pedro, lá em Atos 11, 15, diz lá de que, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Não há menção aí, na casa de Cornélio, de um vento, nem de línguas, mas uma coisa tem aí, é de que eles falaram em línguas. Então eu digo, e eu creio, sem pergunta nenhuma, este é o selo de que os apóstolos receberam. Esse foi o selo que eles aceitaram por outros e nunca pediram outro selo, e eu não posso encontrar outro selo oferecido no Novo Testamento. E eu sei, provavelmente melhor do que muitos de vocês, de que falar em línguas é algumas vezes considerado diferente, não ortodoxo. Talvez as pessoas até dizem que é demoníaco. Eu lembro-me, às vezes, que um ministro evangélico não andava ao meu lado, porque eu falava em línguas estranhas. Eu o perdoei, é claro, mas eu não concordo com suas opiniões. Você pode ver, Deus algumas vezes põe lá no início da experiência alguma coisa que é como um bloco, que se você não está realmente sincero, você não vai receber. Há pessoas que falam uma língua que nunca aprenderam, ficam animadas, mas algumas pessoas ficam ofendidas.
E eu quero sugerir aqui, basicamente, de que nós, como anglo-saxônicos ou de origem europeu, americana, nós temos uma fotografia errada do que cristianismo é. Primeiro, pensamos de que é algo muito dignificante. Você entra na igreja, você não fala em alta voz, você fica de pé ou fica sentado, canta um hino. Na realidade, você não deve ficar animado. Essa é a fotografia do cristianismo com o qual eu cresci. E eu estava indo à igreja 8 vezes a semana por 10 anos e eu não estava sem experiência, mas não é uma imagem bíblica. Você vê, sofremos tanto, muitos de nós, porque não estamos livres de expressarmos o que Deus fez em nós. Lemos na Bíblia, as pessoas, eles choravam, gritavam, eles batiam palmas, dançavam, cantavam, eles ficavam animados, porque é o Espírito Santo que provê a animação. Lembra o que Ruth e eu lemos no início? Agora que o Deus de toda esperança nos encha com toda alegria e paz na fé, para que possamos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. O que nos faz abundar em esperança? O poder do Espírito Santo. Quantos de vocês hoje aqui podem responder abertamente que vocês têm abundância em esperança? Quantos estão animados acerca de Jesus? Quantos de vocês estão aí cantando e não podem ficar quietos? É como deveríamos ser. É como deveríamos ser. E todo esse estado de solenidade, dignificação, não está no Novo Testamento? E eu vou vir a alguns exemplos depois. Mas vamos continuar aqui. Agora, há duas maneiras que o batismo no Espírito Santo é administrado no Novo Testamento. Um é diretamente do céu e apenas cai sobre as pessoas. É o que aconteceu no dia de Pentecoste. Foi o que aconteceu na casa de Cornélios. Outra é pelo impor das mãos, e é descrito em 3 lugares. Então, Paulo recebeu pela imposição das mãos de Ananias. Então, Paulo recebeu pela imposição das mãos de Ananias. E em Atos 19, há uma passagem que vemos ali, outra situação. Paulo, em Éfeso, numa situação com discípulos, perguntou se tinham recebido, e disseram, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E descobriu que não eram nem discípulos de Jesus. Ele descobriu que eram discípulos de João Batista. Assim, ele disse, bem, era bom nos outros dias, mas agora você precisa ser batizado em fé em Jesus. E foram batizados em água. E depois ele disse, e quando Paulo pôs as mãos sobre ele, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizaram. Deixe-me sugerir isso. Não pare de falar em línguas. É maravilhoso também profetizar. Deus não está com ciúmes. Ele pode te deixar experimentar isto. Quais são os propósitos do batismo no Espírito Santo? O propósito primário, real, é receber poder sobrenatural de Deus. Isso é como Jesus expressa em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Jesus estava para deixar, e foi quase a última coisa que ele falou. Na realidade, são as últimas palavras de Jesus na terra. Ele disse, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. A palavra poder aí em grego é dunamis, da palavra que então dá dinamite. Dinamite é o que causa explosão, e se você observar, quando o Espírito Santo desceu, causou uma explosão. Muitas pessoas foram capacitadas pelo fato de Jesus ser ressuscitado, mas não é certo. Jesus ressuscitou 50 dias antes, mas ninguém em Jerusalém tinha escutado. Mas quando o Espírito Santo veio, Jerusalém toda escutou em algumas horas. Isso é dinamite, vê? É uma explosão. Algumas pessoas não querem a explosão, estão com medo. Bem, se é o Espírito Santo, então eu digo, deixe explodir. Deixe ele fazer o que ele quiser. Eu nunca me pendurei dos candelabros, como algumas pessoas fazem. Não sei exatamente se é o que Deus quer que eu faça, mas eu não creio de que Ele me liderou, guiou para essa direção. Mas o que é que receberam?
poder para ser testemunha. Recebereis poder depois que o Espírito Santo vier e sereis minhas testemunhas. Você vê, a mensagem do Evangelho é sobrenatural. Não é algo natural, eventos naturais, é algo totalmente sobrenatural. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, é algo sobrenatural. E se você vai testificar de alguma coisa sobrenatural, você precisa de poder sobrenatural. Um pouquinho de teologia não é bastante, você precisa ter poder. E as pessoas estão discernindo. E pecadores muitas vezes têm mais discernimento do que cristãos. E eles sabem o que é poder sobrenatural. Eles escutam. E eu descobri isso em muitas culturas. Os pecadores podem discernir a presença do poder sobrenatural. E faz algo para eles. Lhes dá um mandamento de atenção. E é o que Jesus falou. Lhes darei poder e serão minhas testemunhas. E em Romanos 15, 18 a 19, Paulo então fala sobre o seu próprio ministério e ele diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então Paulo diz de que o que nós podemos falar do meu ministério são as coisas de que o Espírito Santo fez. Eu não vou nem mencionar algo mais. E ele diz: o Espírito Santo, pelo seu poder sobrenatural, pelos sinais e maravilhas, fez os gentios e os não-judeus, o povo não evangelizado, obedecer. E eu tenho tratado com gentios em muitos países. E sempre penso nos meus 5 anos no leste da África e eu era um professor num colégio na África e treinava, e muitos africanos tinham ambição de ter educação. E eu via de que eles estavam desesperados, queriam e vinham ao colégio, eram estudantes, eram cooperativos, eram obedientes, porque queriam educação. E o que os missionários dissessem, basicamente, eles iriam fazer. E lembrei-me um dia de ajuntar os estudantes e disse-lhes: eu quero dizer algo. Quero agradecer-vos pela sua obediência, pela sua cooperação. O que nós queremos que vocês façam, vocês fazem porque vocês querem educação. Mas eu disse: nas mentes da maior parte de vós tem uma pergunta que não foi respondida. E eu peguei a atenção deles. Eu não posso dar-vos a resposta. E então estavam com muita atenção. E eu disse: a pergunta é esta: é a Bíblia realmente um livro para os africanos que podemos crer? Ou é uma religião dos homens brancos que não funciona na África? E é exatamente o que os anciões ali estavam perguntando. E eu disse: escute, nunca saberão a resposta até que experimentem o poder sobrenatural de Deus nas vossas vidas. E quando isso acontecer, vocês vão ver de que o Evangelho não veio da América, dos britânicos, veio do céu. E eu os deixei. E continuei a dar-lhes a palavra de Deus, mas principalmente estava orando, e em poucos meses houve um derramamento sobrenatural, soberano do Espírito Santo, e todos aqueles estudantes foram batizados no Espírito Santo. Até aquele momento, você estava pedindo que eles orassem, mas dali em diante eles começavam a orar por si próprios, nos dormitórios, porque eles receberam o selo sobrenatural. Algo que veio, um dom que veio do céu. E os meus colegas missionários brancos tinham esta atitude. Me desculpem dizer isto, mas eles diziam: nós só podemos elevar os africanos até um momento. Depois disso, não podemos mais. Eu não discutia com eles, mas quando o Espírito Santo desceu, sabe o que aconteceu? Os missionários vieram ver o que estava acontecendo e, de repente, descobriram de que os africanos podiam ir mais além. Então, é apenas uma ilustração. E os jovens, os homens e mulheres precisam uma experiência sobrenatural deles próprios. Não é suficiente ter uma mensagem de uma raça, de uma outra cultura,
Mas nos próximos meses, então, entre aqueles estudantes, a maior parte tinham menos que 25 anos, vimos todos os 9 dons do Espírito Santo em operação. E eu disse aos judeus, com os quais eu vivi, nós, não judeus como eu, nós temos de pedir perdão a vocês, judeus, por pedirmos que vocês creiam no Evangelho que não é sobrenatural, porque tudo o que vocês vivem na Bíblia é de que todas as vezes que Deus envia uma mensagem com algo sobrenatural. E esta é a razão do batismo no Espírito Santo. É a razão de trazer-nos ao sobrenatural do Espírito Santo. E é a única maneira de que o Evangelho pode ser proclamado. Vamos olhar em Hebreus, capítulo 2, por um momento. Hebreus 2, verso 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O escritor aos Hebreus nos dá 3 razões por que deveríamos ouvir o Evangelho. Número 1, a primeira pessoa que proclama é Jesus. Segundo, foi confirmada por aquelas pessoas que foram testemunhas. Mas a terceira é o Espírito Santo traz testemunho sobrenatural à mensagem, com sinais, maravilhas e dons do Espírito Santo. E os descrentes, o mundo descrente, tem o direito de esperar da igreja que é isso que nós vamos fazer. Estamos vivendo abaixo do nível da vontade de Deus. E se apresentarmos uma mensagem intelectual e darmos alguns textos, e é claro, algumas pessoas vão ser salvas, é maravilhoso, mas não é o melhor de Deus. Agora, eu quero dar-vos mais uma razão para o batismo, o dom do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 13. Isso é um dos versos mais mal compreendidos em todo o Novo Testamento. E realmente é mal traduzido. E é mal traduzido porque os tradutores tinham uma preconcepção daquilo que Paulo queria dizer. Eu tenho que dizer isso. Eu aprendi grego desde 10 anos de idade. Eu tenho confiança naquilo que eu estou falando. O texto que eu tenho, e na maior parte das traduções diz, no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Agora, a palavra errada aí é pelo, porque a palavra diz no Espírito. Fomos batizados em um corpo. E não há nenhuma sugestão no Novo Testamento que o Espírito Santo batiza alguém. As pessoas são batizadas no Espírito Santo, mas o Espírito Santo não batiza. Nascemos de novo pelo Espírito Santo. Agora, a palavra enfatizada aí é um. Quando Paulo diz de que o propósito do batismo é produzir unidade no corpo, num Espírito significa fomos batizados num corpo e bebido de um Espírito. 3 vezes ele usa a palavra um. Você vê isso? Eu estou falando isso porque fala da palavra batismo em. Quando você é batizado em alguma coisa e é batizado para alguma coisa. Mas nesses outros casos, o batismo de João e o batismo cristão, na realidade, as pessoas já estavam batizadas em. Por exemplo, o batismo de João, com o batismo para o arrependimento, ele não batizava se a pessoa não tivesse se arrependido. Então, o batismo de João não produzia arrependimento. Era reconhecimento dele que as pessoas se arrependeram. E o batismo cristão é um batismo em água, é um batismo que as pessoas são batizadas em Cristo. Mas quando somos batizados, já estamos em Cristo. Porque senão não temos direito de ser batizados. Então, ser batizados na água não nos põe em Cristo, nos sela nesse testemunho que estamos em Cristo. É o mesmo com isso, num Espírito.
todos fomos batizados num corpo. Não que não estávamos no corpo, mas isso é o selo que estamos no corpo. E, em todo caso, batizado no, batizado para. No é o agente, o batismo de João na água, o batismo cristão é com água, o batismo do Espírito Santo é com o Espírito Santo. Mas fomos batizados para, significa de que estamos e nos marca onde estamos, em arrependimento, em Cristo, num corpo. Mas o que temos de ter em mente é de que é uma das tragédias da história da igreja, de que o batismo do Espírito Santo é desenhando para produzir unidade no corpo, mas infelizmente temos sido tão carnais e que em vez de aceitar unidade, produzimos divisão. E precisamos nisto nos arrepender. Temos de ter na mente de que o batismo do Espírito Santo é designado para nos fazer saber de que somos parte de um corpo e de que todo outro verdadeiro cristão, não importa a raça, a denominação, é membro do mesmo corpo. Há um só Espírito Santo e há só um corpo. E é o propósito de Deus e, infelizmente, como em muitas outras coisas, abusamos do propósito de Deus. Por exemplo, a celebração da ceia foi desenhada para um propósito, para enfatizar a unidade do corpo. E o que é que nós temos feito na nossa carnalidade? Dividir. Mas não é o erro de Deus, é o nosso erro. E temos de ter esta responsabilidade. Os não pentecostais, por serem tão críticos, os pentecostais, por serem tão arrogantes. Veja, muitos de nós pentecostais temos esta atitude. Eu sei tudo. Eu já nasci de novo, fui batizado em águas, falo em línguas, então nós já temos tudo. Não. Nós apenas iniciamos. Não é um alvo, é uma porta. Mas se você trata a passagem como um alvo, então você não vai mais além. Alguns de vocês pentecostais precisam de tomar atenção nisso. Se você é pentecostal e você está aqui, eu amo os pentecostais. Eu fui salvo por eles. Muitos anos atrás, eu pensava de que eu tinha tudo. E então eu entendi de que os pentecostais também têm fraquezas. Mas tenha isso em mente. O batismo no Espírito Santo traz união no cristianismo. Tem outra coisa que precisamos de falar, e é a manifestação física. Minha opinião é que muitos cristãos estão vivendo uma vida, o que eu chamo, todos engarrafados. Não estão livres para expressar o que Deus pôs neles. Porque temos esta dignidade, falamos com voz mansa, não nos animamos, sentamos bem quietinhos no nosso banco, levantamos, sentamos, ajoelhamos, saímos da igreja. E eu fiz isso por muitos anos, não estou dizendo por acaso. E isso tem muito pouco a ver com o cristianismo do Novo Testamento. Não tem nada a ver com a experiência do povo da Bíblia. Eles estavam animados. Você lê os Salmos de Davi, ele bradava, ele chorava, ele molhava a sua cama com choro. Ele era um homem de emoções fortes, até Jesus. Jesus chorou, ele agonizou, ele expressou os seus sentimentos. Você vê, ninguém tem mais essa experiência do que eu. Eu cresci nessa tradição de escola com gravata. Se você conhece Inglaterra, eu fui educado em Eton, em Cambridge. Eu era um pilar do império. Mas, uma noite, Deus me batizou no Espírito Santo. Eu não sabia o que era. Eu não ia à igreja. E aconteceu lá na barraca do exército. Eu tinha tão ignorante que eu nem sabia que eu tinha que ir para a igreja. Eu fui salvo e fui batizado no Espírito Santo, lá no meio da noite. Mas então, quando eu comecei a ir à igreja, eu descobri que as pessoas não davam lugar a Deus. Eu não sou uma pessoa sobre-emocional, vocês já viram isso em mim, mas o problema é de que nós apertamos as emoções, nós não damos expressão livre ao que Deus fez em nós. Eu vou falar no domingo à noite sobre louvor, se você estiver aqui. Eu vou continuar falando sobre isso, mas louvor não são apenas palavras,
Louvor é uma atitude no corpo. É você dobrar, é você cair, é você bater palmas. É a imagem bíblica do louvor. E nós estamos aquém daquilo que a Bíblia pede, e a razão em nós, anglo-saxônicos, e sei lá, a cultura que você tiver, é de que nós não damos expressão ao Espírito Santo. Nós extinguimos o Espírito, nós suprimimos o Espírito, nós tentamos ser dignos, nós temos medo de dar razão à emoção. Eu não sou uma pessoa muito emocional. Mas eu creio em dar lugar ao Espírito Santo. Eu creio em expressar o que o Espírito Santo fez por mim. E deixa eu dar aqui uma lista de pessoas. Eu tenho que continuar. Tem tantas pessoas que encontraram Deus. Abraão. O Senhor apareceu a ele. E o que é que Abraão fez? Ele caiu na sua face. Quantos de vós já fizeram isso? Alguns de vós já, mas eu sempre começo a rir quando eu ouço cristãos cantarem, Senhor, traz-nos, e os anjos prostrarem. Mas as pessoas da igreja cantam isso. É bom para os anjos, mas para nós não. Não. Somos tão dignos. E então Israel, quando o Senhor aceitou o sacrifício daquele fogo sobrenatural, diz que todos caíram nos seus rostos e bradaram. Mas não nós. Mas nós temos, a Bíblia diz que dar brados de alegria. E eu quero dizer, não é cantar forte. E talvez nós não façamos isso hoje, talvez domingo à noite, mas dar um brado é dar brado. Alguns de vocês vão ao jogo de futebol. Não precisa levantar a mão, talvez você fique envergonhado, mas você vai. E quando o teu time faz o gol, o que é que você faz? Você fica de pé e você brada. Porque você está animado. Você fica animado com futebol, mas por que não fica animado com Jesus e o Espírito Santo? E então Josué encontrou-se com o comandante do exército do Senhor do lado de fora de Jericó, e ele estava no seu rosto. Na realidade, eu vou dizer, a maior parte dos grandes homens de Deus estiveram com o rosto em terra. E Deus disse a ele, o Senhor disse, tire os sapatos dos seus pés, porque você está em lugar santo. Você já esteve no lugar onde tirou os sapatos? Nós estamos. Deus se moveu no lugar, numa conferência em Jerusalém, 2 anos atrás, e sem ninguém falar nada, as pessoas começaram a tirar o sapato, porque eles sabiam de que era um lugar santo. Os sacerdotes, quando o fogo de Deus, a presença, a glória de Deus estava no templo, eles caíram nos seus rostos. Eles não estavam de pé. Eu gostaria de ler Jeremias, porque depois de tudo ele é um profeta de respeito e escreveu muito na Bíblia, muito mais do que qualquer outro profeta. Jeremias 23, 9 diz: Meu coração está quebrantado dentro de mim por causa dos falsos profetas. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Isso era a reação de Jeremias com a santidade do Senhor. Ele disse, os meus ossos tremem. Você não pode ter os ossos tremendo sem o teu corpo tremer. Ele disse, eu sou como um embriagado por causa da santidade do Senhor. Você já sentiu a santidade do Senhor dessa maneira que impactou o teu corpo físico? Nós estamos vivendo em rações bem baixas. Os apóstolos, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio, eles não ficaram dignificados. O oposto. Eles se comportaram de maneira diferente, não muito dignas. Começaram a falar em línguas que ninguém compreendia. E os incrédulos disseram, estão bêbados. E já disseram acerca de você isto quando você saiu da igreja. João o apóstolo encontrou Jesus numa visão e ele caiu aos seus pés como morto. Havia poder que estava ali nele. E eu não vou falar sobre outros porque quero ir à parte vital disto e o meu tempo já acabou. Mas 7 requisitos para receber e eu vou dar rapidamente. Número 1, arrependa-se.
Atos 2:38 diz, arrependa-se e seja batizado. Número 2, seja batizado e será batizado no Espírito Santo. Número 3, tenha sede. Jesus disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. Número 4, você tem de vir a Jesus, só há um batizador no Espírito Santo. Se você quer o batismo, tem de ir ao batizador. Número 5, você tem de pedir. Jesus diz, se alguém, sendo mau, você dá boas dádivas aos filhos que pedem, muito mais ao Pai que pedir o Espírito Santo. Muitos dos crentes dizem, se Deus me der, ó bem, mas Jesus diz, você precisa, mas você não recebeu porque não pediu. E depois você tem de receber. Receber é comparar com beber. Finalmente, e é muito difícil para algumas pessoas, você tem que dar lugar, dar controle, a língua. O controle da língua tem de estar no Espírito Santo. É a evidência de Deus de que Ele tomou conta. Você sabe, a Bíblia diz de que a língua é chamada minha glória. Isso não sai em todas as traduções, mas em Salmos 16 o salmista diz, eu vou glorificar a Ele com a minha glória. E Pedro diz em Atos 2:26, eu vou louvar a Deus com a minha língua. A tua língua é a tua glória, sabia disso? Sabe por quê? Porque você sabe por que você foi dado uma língua para dar glória a Deus. E todo o uso da língua que não glorifica a Deus não está sendo bem usada, mas quando o Espírito Santo vem e toma controle da tua língua, tudo que você diz glorifica a Deus. É a primeira coisa, é o primeiro momento de que você usa a tua língua no propósito pelo qual Deus te deu. Certo, vamos agora ao final da minha explicação, mas algumas coisas, alguns de vocês que têm sede, eu espero que sim. Se não há, seria pena. Mas eu quero dizer isso rapidamente e simplesmente, como você pode receber essa experiência hoje à noite. Eu quero ler as palavras de Jesus em João 7. Ele disse, se alguém tem sede de mim, venha a mim e beba. Aquele que tem crença em mim, do seu coração, dos seus ventres, diz aí, vai fluir um rio de água viva. E isso fala do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não teria sido ainda glorificado. Mas quando ele esteve ao lado do Pai, ele enviou o Espírito Santo. São as condições simples. Há algumas outras condições, mas que talvez você não tenha, talvez você não foi batizado em águas, talvez você não pediu. O que aconteceu comigo? Eu não era batizado, eu não tinha pedido, mas eu fui batizado. Eu senti algo no meu ventre e eu perguntei a Deus, Senhor, o que é isso? Será de que a minha mente falando? E eu perguntei, Senhor, será de que isso é o batismo no Espírito Santo? E eu falei com Deus, Senhor, se tu queres que eu fale línguas estranhas, eu estou pronto. E isso começou a mover para o meu peito, depois para a minha garganta, e minha língua começou a mover, eu não tive controle, e quando eu vi, eu estava falando uma língua que nem chinês. Eu não tinha pedido e eu não era batizado em águas. Mas algumas condições básicas. Se você tem sede, Jesus disse, então venha a mim e beba. E do teu ventre vai fluir um rio. Uma transformação maravilhosa. Você vem como uma pessoa sedenta e agora você é um canal de água. O que é isso? É o batismo no Espírito Santo. O que é que você tem de fazer? É simples. Você tem de vir a Jesus. Há apenas um batizador, aquele que batiza no Espírito Santo. Você tem de beber. Não é o lugar onde os religiosos têm um problema. É muito simples. Ninguém nunca bebe com a boca fechada. E ninguém recebe o batismo do Espírito Santo com a sua boca fechada. Você bebe abrindo a sua boca e recebendo água. Você não pode receber água e é o poder sobrenatural de Deus. E eu não creio que eu vi alguém fazendo isso e não receber. Não posso ver isso. Eu já vi 3.000 pessoas num momento só
receber, mas tem de beber. E depois de beber, começaram a transbordar. Aquilo que o coração está cheio, transborda para fora. E é assim que você tem de ter fé, porque o Espírito Santo não vai fazer o falar, não vai falar. Você tem de falar, enquanto o Espírito Santo te dar. É um passo de fé. E sem fé é impossível.